E aí, meus amigos dos oitavos anos da Major, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo, espero que vocês estejam bem felizes aí. Vamos acompanhar aí mais um vídeo sobre um conteúdo novo, né? Acabaram ali aquela coisa de raízes, potência, que eu considero até um conteúdo mais chatinho assim. Hoje a gente vai começar a falar sobre coisas mais legais, a gente vai começar a falar sobre geometria. Geometria é essa área da matemática que serve para medir, para medições, né? Tudo que o ser humano inventou de medir, a gente mede na geometria. Então, por exemplo, se eu for caminhar até a escola, eu vou andar alguns metros até chegar até a escola ou alguns quilômetros para chegar até a escola. Então eu tenho uma medição, né? Tem um número que vai representar um espaço daqui até a escola. E, enfim, isso é uma coisa que vocês provavelmente já estudaram aí em outros anos. Hoje, e a gente vai começar com o conteúdo de ângulos. Então, vamos lá. O que vocês sabem sobre ângulos, né? Essa palavra não é uma palavra esquisita. Vocês já escutaram, né? O pessoal que joga futebol, por exemplo, sabe que na goleira tem o ângulo. Chuta a bola num lugar específico chamado gol no ângulo. Para quem anda de skate ou surfa, sabe que tem as manobras que são ângulos. Tem o 180 graus, tem o 360 graus, tem o 900 graus, tem o 540, enfim. Tem uma rampa que se chama 45 graus. E assim por diante, tem a angulação da foto, né? Esse ângulo não ficou bom, quem sabe a gente vê um outro ângulo. Então é uma palavra que se usa assim no dia a dia, mas que na matemática ela tem um significado específico. O ângulo, a angulação, ela serve para medir giros e aberturas. Tudo aquilo que for medido em relação a uma abertura, a um giro, é medido em ângulo. Por exemplo, uma porta que está fechada, quando ela abre, ela vai ter uma angulação. Aquela porta do banco que fica girando para sempre, se vocês imaginarem olhando de cima, vocês vão ver que a porta vai ficar girando em torno de um eixo. Isso ali tem uma angulação. A gente pode medir essa angulação, né? Por exemplo, vou mostrar aqui a porta aqui do meu apartamento. Tá? Ela está fechada nesse momento aqui, né? É uma invenção maravilhosa essa aqui, chamada porta, que se usa para atravessar as paredes. No momento ela está fechada, significa que ela não tem angulação nenhuma. Até vou mostrar aqui a parte de baixo da porta, vou mostrar para vocês que não tem angulação nenhuma. A partir do momento que eu abro essa porta, ela vai girar em torno do eixo aqui, né? E, ó, ela vai começar a girar e vai começar a fazer uma abertura, certo? Ó, aqui no chão vocês podem ver que formou essa linha aqui com essa linha aqui, né? Isso aqui é um ângulo. Tá? A gente tinha uma angulação nula, zero aqui, a partir do momento que começa a abrir, começa a aumentar essa angulação. Agora, como que se mede o ângulo, né? Qual que é a unidade de medida do ângulo? Como eu falei antes para vocês, se eu fosse daqui até a escola, eu caminharia alguns metros até lá, ou alguns quilômetros até lá. E os ângulos, será que eles são medidos em metros, em centímetros, em quilômetros? Em quilos? Não, né? A unidade de medida do ângulo, ele é o grau. Essa é a unidade de medida. Então, quando a porta está fechada, ela está com 0 graus. A partir do momento que ela começa a abrir, começa 1 grau, 2 graus, 3 graus, e aí, quanto maior o giro, quanto maior for a abertura, maior vai ser esse número que representa os graus. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens de alguns ângulos que são bem famosos e que se usa bastante assim no dia a dia para representar várias coisas. Primeiramente tem um ângulo de 360 graus. O que é o ângulo de 360 graus? É o ângulo que representa uma volta completa. Eu estou olhando para vocês aqui. Se eu der uma volta e voltar para o mesmo lugar onde eu estava antes, representa 360 graus. Então, como vocês podem ver na imagem ali, o ângulo começa no zero. Imagina que a porta começa a abrir, ela começa a subir, e aí ela faz a volta toda, e quando ela volta para o início, onde ela estava, representa ali 360 graus. Certo? Se eu partir isso à metade, eu vou ter um ângulo de 180 graus, correto? Então vocês percebam ali, imaginem que a porta está fechada ali onde está o A. Né? Aí eu começo a abrir a porta e aí a porta dá uma meia volta, certo? Então o ângulo que representa meia volta é um ângulo de 180 graus, certinho? Então a gente tem um ângulo de 360 graus e a gente tem um ângulo de 180 graus. Se eu partir na metade esse ângulo de 180, metade de 180 é 90. Então eu terei um ângulo de 90 graus. 90 graus, gente, é o ângulo mais importante de todos os ângulos que tem dentro dos 360. Por quê? Como vocês podem começar a olhar em volta de vocês aí. Praticamente todos os ângulos que vocês vão ver é ângulo de 90 graus. Se vocês olharem na mesa de vocês, no chão, onde juntam os ladrilhos, qual que é o ângulo de 90? Esse ângulo que é reto.
Imaginem a junção do chão com a parede. Forma esse ângulo aqui de 90 graus, como está aqui na figura. E se vocês olharem a porta de vocês é 90 graus, olha o meu quadro aqui, ele é 90 graus. O livro, a pontinha da mesa, se ela não for arredondada, o tapete, se vocês tiverem aí, pode dar uma olhada. Essas linhas do chão que se cruzam, todas elas estão fazendo um ângulo de 90. Olha para a janela do quarto de vocês. Lá no cantinho é 90 graus. Então esse ângulo é o ângulo mais importante, ele vai ser o ângulo que vai basear o nosso estudo. Praticamente tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer em relação aos ângulos de 90 graus. Tudo certo até aqui? Então tá, angulação, ângulos é uma grandeza matemática, é uma maneira de medir aberturas e giros na matemática. Não só na matemática, mas no dia a dia também, né? Mas a gente calcula, usa isso como cálculo na matemática. Vimos o ângulo de 360 graus, vimos o ângulo de 180 graus, vimos o ângulo de 90 graus. São ângulos bem importantes. Então agora a gente vai começar a adentrar um pouco mais no mundo dos ângulos. A gente vai ver agora a estrutura do ângulo. Do que o ângulo é formado? Olhem na imagem. O ângulo ele vai ser formado por dois ladinhos, que são essas retinhas que tem ali, né? Um dos lados está subindo, está partindo do ponto O e está passando pelo ponto A. O outro lado é como se fosse o chão, está partindo do ponto O e está passando ali pelo ponto B. Então são esses dois lados, são essas duas flechinhas que tem ali, certo? E essa parte roxinha que tem no meio, aquilo ali é o ângulo, tá? Aquilo ali é quanto abriu. Imaginem que a porta estava fechada ali no B e ela começou a se abrir até chegar naquele ponto ali. Vocês podem reparar que é um ângulo inclusive menor que 90 graus, né? Ele não chegou a 90, ele ficou no meio do caminho. Então como é que é o nome de cada um desses elementos dessa figura, desse ângulo? O ponto O, que é a pontinha, vocês podem imaginar que é a ponta do lápis, tá? Se chama de vértice. Na matemática, tudo que é pontinha se chama de vértice, né? Na geometria, a figura vai ter um cantinho, aquele cantinho se chama de vértice. Então o vértice do ângulo é justamente da onde partem as duas flechinhas, ali é daquela pontinha ali. Então o ponto O se chama de vértice, está escrito ali. E os lados como é que se chamam? Os lados, então, como o lado de cima parte do ponto O e passa pelo ponto A, esse lado se chama lado OA, porque começa no O e passa pelo A. Tá? Então a gente sempre representa lados dessa forma, com duas letras, que passam por um ponto e depois passa pelo outro ponto. Inclusive esses lados são chamados de semi-retas, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje para não ficar muito complicado. Eu vou falar só dos ângulos mesmo para ficar mais fácil. Então a gente tem o lado OA, que é o de cima, e o lado de baixo qual que vai ser? Justamente, parte do O e passa pelo B. Então é o lado OB. Então nós temos o lado OA, nós temos o lado OB e nós temos o vértice O, certo? O vértice é o O. São essas três coisas que formam um ângulo, os dois lados e o vértice. Como é que vai ser o nome deste ângulo, né? Bom, o nome do ângulo, depois vocês vão ver que é bem importante a gente saber qual é o nome que se dá para o ângulo, é justamente as três letrinhas que formam o ângulo. No caso deste desenho que eu coloquei para vocês, quais que são as letras que tem ali? Tem o A, tem o O e tem o B, certo? Então, o nome desse ângulo vai ser A, começa no ladinho, passa pelo vértice O e depois vai para o outro lado. Então, nós temos o ângulo chamado AOB. E vocês reparem que no O vai um acento circunflexo, vai aquele famoso chapeuzinho. Por quê? Porque a gente sempre coloca um chapeuzinho onde tem o vértice, aonde está o vértice, certo? Então a gente tem um ângulo que tem os lados OA e OB, tem o vértice O, e o nome do ângulo, o nome de toda a figura vai ser AOB. Começa no A, passa pelo O e vai para o B, colocando um acentinho circunflexo sobre o vértice, no caso O. Professor, sempre vai ser O o vértice? Não, cada ângulo vai ter o seu jeito, o seu estilo. O que nós vamos ver agora? Agora a gente vai ver os ângulos que são chamados adjacentes. Então vão anotando aí, vão tomando nota, porque é bem importante. Os ângulos adjacentes são ângulos que estão grudadinhos um no outro. Então vocês reparem nessa figura aí. Nós temos o lado OA, nós temos o lado OB e nós temos o lado OC. E o vértice é O também. Beleza. Vocês podem reparar que tem dois ângulos um sobre o outro. Tem o ângulo AOB, que é o ângulo de cima, e tem o ângulo BOC, que é o ângulo de baixo, certo? Esses dois juntos estão formando um ângulo bem grande, que é o AOC. Começa no A, passa pelo O e vai para o C.
Mas os dois ângulos que são adjacentes é o AOB, que é o de cima, junto com o BOC, que é o de baixo. Então, ângulos que são adjacentes são ângulos que estão grudadinhos um no outro, que estão um do lado do outro, que onde termina um começa o outro, entendeu? Bem como está nessa figura aí. Tudo certo até aqui? Espero que sim, porque a gente vai para uma outra parte agora, que não é tão difícil, é um conteúdo bem inicial, bem numa boa, mas que é legal vocês irem aprendendo vagarosamente. Beleza? Vamos lá. Bom, gente, continuando então com o nosso estudo, a gente vai ver agora quais são os ângulos que são chamados de complementares. Quais ângulos são complementares? Eles são complementares quando os dois juntos estão formando um ângulo de 90 graus. Tá? Então, por exemplo, se eu dou um ângulo para vocês de 30 graus, qual que vai ser o complemento? Como que eles vão ser complementares? Os ângulos para ser complementares, eles têm que somar 90. Então, se eu tenho um ângulo de 30, para complementar o 30, eu vou ter que colocar um 60. Porque 30 mais 60 dá 90. Então, sempre que eu tenho dois ângulos que juntos estão formando um ângulo de 90 graus, esses dois ângulos são complementares. Um complementa o outro para chegar a 90. Então, aí na imagem, vocês estão vendo que tem o ângulo AOC, que mede 60 graus, que é o de cima, e o ângulo COB, que é o ângulo de baixo, que mede 30 graus. Se um mede 60 e o outro mede 30, significa que eles são complementares. Vocês podem ver pelo desenho que formou um ângulo de 90 graus. O ângulo AOB, que é esse todo completo, é um ângulo de 90 graus. Até pelo desenho já dá para ver, mas se você fizer 60 mais 30, você vai ter 90. Tá? Você pode pensar um ângulo de 70 graus. Como é que eu faço um complementar de 70? Ora, com 20, porque 70 mais 20 dá 90. Beleza? Então, os ângulos complementares são esses ângulos que, somados, geram um ângulo de 90 graus. E os ângulos suplementares, é a última coisa que a gente vai ver hoje, são os ângulos que, quando juntos, somados, formam um ângulo de 180 graus. Vocês podem reparar pelo desenho, olha, a gente tem o ângulo na esquerda COB, que é esse ângulo bem grandão, e a gente tem um ângulo menor à direita, que é o BOA. Se nós juntarmos esses dois ângulos, está fazendo o formato de uma meia volta, vocês estão vendo? Então eu coloquei um exemplo aqui para vocês perceberem. Um ângulo ele tem 120 graus e o outro tem 60 graus. 120 mais 60 dá 180. Então significa que esses dois ângulos, nesse caso, são suplementares. Por que eles são suplementares? Porque quando eles são juntos, eles formam um ângulo de 180 graus. E para fechar a nossa aula de hoje, nós vamos ver os ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Olha na imagem, a gente tem um X bem grande, rosa, né? E dentro tem alguns ângulos. Vocês vão ver que tem o ângulo K, o ângulo X, o ângulo Y e o ângulo Z. O lado OD, que passa do vértice O para o ponto D. O lado OA, que começa no vértice O e vai para o ponto A. O lado OB, que começa no O e passa pelo B. E tem o lado OC, que começa no O e passa pelo C. Quais são os ângulos que tem aqui? Tem o ângulo COD, que é o ângulo K. Tem o ângulo DOA, que é o ângulo X. Tem o ângulo AOB, que é o ângulo Y. E tem o ângulo COB, que é o ângulo Z. Ok, por que esses ângulos são opostos pelo vértice? Por quê? Porque o vértice está ali no meio, né? É o ponto O. Oposto é aquilo que está do outro lado. Então, o ângulo X, que está em cima, qual que vai ser o ângulo oposto ao ângulo X? Ora, vai ser o ângulo Z, porque o Z está do outro lado, está oposto. Tá? É como se eles estivessem um brigado com o outro, de costa para o outro. Eles são opostos pelo vértice. E o ângulo K? Qual que vai ser o ângulo oposto ao K? Ora, o ângulo oposto ao K é o ângulo Y. Por quê? Porque são dois ângulos que estão de costa um para o outro. Eles são opostos pelo vértice. Eles não se encostam, eles só têm um vértice em comum. Tá? E o que interessa isso tudo? Bom, interessa que tem uma coisa muito boa pra gente quando isso acontece. Por quê? Porque os ângulos que são opostos pelo vértice, eles podem até estar brigados, mas eles são iguais. Tá? Então eu tenho que o ângulo X é igual ao ângulo Z. E eu tenho que o ângulo K é igual ao ângulo Y. Não tenho o que fazer, eles são iguais, eles são idênticos. Tá? Então se eu disser que o ângulo X, o ângulo de cima, ele mede 100, significa que o Z também mede 100. E se eu disser que o K mede 70, por exemplo, eu vou obrigatoriamente dizer que o Y também mede 70. Certo? Por quê? Porque eles são iguais. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então tem uma atividade de vocês aí na atividade da semana que vocês têm que dizer quanto é que mede o ângulo. Vocês têm que ver agora quanto que eles são opostos pelo vértice.
tá? Se ele for oposto pelo vértice, é só colocar o mesmo valor que está no outro. Bem facinho, impossível de errar. Se você viu esse vídeo, é impossível que você vai errar esse exercício. Tá bom, gente? Beleza, então. Vamos fazer um resumão agora. Então, para revisar essa história toda, a gente viu que os ângulos é uma maneira matemática de medir giros e aberturas. Eu mostrei para vocês os ângulos de 360 graus, que é uma volta completa, o ângulo de 180 graus, que é meia volta, e o ângulo de 90 graus, que são ângulos importantíssimos. O de 90 graus, então, é o mais importante de todos. Depois, eu falei para vocês sobre a estrutura do ângulo, que ele tem um lado que parte do vértice e passa por um ponto, e tem o outro lado que passa do mesmo vértice, passa por um outro ponto. E o vértice é a pontinha desse ângulo. Em seguida a gente viu os ângulos adjacentes, que são os ângulos que estão juntinhos, grudadinhos um no outro. Na matemática, tudo que é adjacente está andando um do lado do outro. Tipo casal de namorado. O que tem de casal de namorado adjacente por aí, meus amigos, os caras não conseguem ficar longe um do outro, não dá para entender. Em seguida a gente viu os ângulos complementares, que são os ângulos que quando juntos formam 90 graus, e os suplementares, que quando juntos formam 180 graus. E também que os ângulos que são opostos pelo vértice são iguais. Tá? Então a medida que está num lado também vai ser a mesma medida que está do outro lado. Então agora com isso vocês façam as atividades que eu mandei para o blog da escola ou peguem na escola na quarta-feira. E aí eu espero vocês me mandarem as dúvidas de vocês. Provavelmente vocês terão dúvidas. Mandem para mim para que eu possa ajudá-los e a gente completar essas atividades numa boa. Tudo bem? Valeu, até mais. Tchau, tchau.